Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu quero falar sobre os motivos que levaram a garotinha Setsuko à morte. Então fica até o final que você vai se surpreender com essa argumentação e provavelmente é algo que você não tinha pensado, por mais que essa obra seja muito reflexiva. Vou te contar os detalhes que eu percebi e que me levaram a essa conclusão durante o vídeo. Gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. Por que você acha que a menininha morreu? O filme adota como linha central a relação entre os irmãos Seita e Setsuko. A beleza amarga do reencontro dos dois logo no início da película nos prepara para o que vem adiante, mas ainda assim a obra consegue nos destruir pouco a pouco, elencando uma série de necessidades, doenças e de sobreviver a mais um dia que a dupla adota. E mais ainda, o amadurecimento rápido dos dois não é feita de forma brusca e desalmada. Por mais que Seita procure ser forte e cuidar da irmã, seu choro e sua tristeza vêm à tona aqui e ali, e ele compartilha o luto e a paupérrima vida com a garota, sempre com algum tipo de ingrediente que ganha ares simbólicos, constantemente apontando para o fim. Os vagalumes morrem poucos dias depois de começarem a brilhar, as balinhas de fruta acabam, o arroz acaba. Tudo o que pode trazer algum tipo de conforto e felicidade para esses dois pequenos é repentinamente retirado deles, que mais uma vez são lançados a um estágio de busca, ficando cada vez mais fracos e desesperados. Alguns trechos remetem ao filme A Vida é Bela, de 97, que conta a história de pai e filho judeus que são mandados para um campo de concentração em Berlim. E deixa aqui nos comentários se você já assistiu essa obra. Se você quiser, eu também posso fazer uma análise. É só deixar aqui nos comentários. Quero uma análise do filme A Vida é Bela. Bom, presta atenção. Se você está gostando do vídeo, eu quero te convidar para se tornar membro e ganhar prêmios exclusivos a partir de apenas R$ 2,99. É só clicar nesse botão azul ao lado de se inscrever que você se torna membro. Bom, acho que um dos pontos que mais me emociona foi a cena em que, após Seita ser espancado por roubar comida para sua irmã, é levado à polícia e o próprio policial, ao ver o estado do jovem, coerentemente ameaça o homem que queria mais justiça do que o espancamento que ele já tinha feito. Na cena seguinte, Setsuko o segue até a delegacia e foi muito difícil não chorar com aquele abraço e força do garoto em conter o choro e falhar. Por que eu estou falando sobre isso? Pois talvez um dos motivos que levaram à morte de Setsuko foi o comportamento orgulhoso / ingênuo de Seita, que achou que ele conseguiria cuidar de si e sua irmã. Tanto é que, em certo momento de muita escassez, quando conversa com um camponês, ele mesmo aconselha o garoto a voltar a morar com a tia. Outro momento em que o orgulho de Seita direciona a história para o seu fim trágico. Seita teve muitas amostras do que estava acontecendo com sua irmã. Em outro trecho, ao ver Setsuko emergindo da escuridão, seu corpo malnutrido e cheio de feridas, Seita não consegue conter suas lágrimas. Setsuko então se aproxima, pergunta o que houve e sugere que ele vá ao médico. A inversão de papéis, Setsuko como a responsável e Seita como a criança, representa o pior pesadelo de Seita. Não apenas seu país perdeu a guerra, sua mãe está morta e seu pai desaparecido, mas ele falhou na única tarefa restante, proteger a sua irmã. Uma curiosidade, a história por trás da produção carrega tons ainda mais sinistros. Akiyuki Nosaka, autor do conto em que o filme é baseado, realmente perdeu sua família durante a Segunda Guerra Mundial e escreveu o conto como uma tentativa de se redimir por priorizar sua sobrevivência e perder sua irmã durante o processo. Dessa forma, o destino final dos personagens toma proporções mais trágicas ainda. Um feito considerável quando o filme já é de uma tristeza imensa. As falas de Setsuko foram realmente interpretadas por uma criança da mesma idade que o personagem, 4 anos de idade, fazendo com que o diálogo precisasse ser escrito em função do que a menina conseguiria dizer. O efeito desse esforço resulta em uma voz e um choro singular que vão te acompanhar por toda a vida depois de assistir esse filme.
食べるか？お母ちゃんとこ行きたい。明日ならな、もう遅いやろ。Para fechar, por que Setsuko morreu? Bom, esse debate pode ser pensado por 5 pontos principais. Primeiro, só vemos a saúde da garotinha se deteriorar a partir do momento que eles vão para a caverna. Segundo, a garotinha não voltava à sua nutrição normal mesmo comendo. Terceiro, a diarreia contribuiu para definhar seu corpo. Quarto, quando Seita leva a garota no médico e o doutor apenas fala que ela não precisa de remédio e sim de se alimentar, ou seja, vemos uma negligência médica. Quinto, Seita tinha bastante dinheiro que sua mãe deixou, mas naquele momento de escassez, o alimento valia muito mais que o dinheiro japonês. Você está gostando do vídeo? Então se inscreve e deixa seu like para eu saber que estou no caminho certo. A conclusão que eu cheguei é que a Setsuko contraiu uma intoxicação alimentar ou uma doença relacionada a morar numa caverna, contraída por bactérias, pela umidade, etc. Então, por mais que ela comesse, seu corpo não estava respondendo mais ao alimento. Talvez a doença já tinha consumido o seu corpo frágil. Olha, atenção nesse último detalhe sobre a história. Também podemos interpretar uma metáfora de autocrítica de um Japão que só se rendeu depois de ser destruído e muita gente inocente ter morrido. Digamos que Seita era o Japão presunçoso de que iria vencer a guerra e Setsuko, os japoneses inocentes que morreram durante a guerra. E depois da bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki, acontece a rendição do Japão, que no caso do filme e da história real, já eram tarde demais e muita gente inocente já tinha morrido. O que você acha? Faz sentido? Viajei demais? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Veja, isso aqui é muito importante. Quero te fazer um convite para me seguir no Insta. Meu arroba é o gui_fari.as. Lá tem conteúdo exclusivo e diário para você que quiser ter um contato mais pessoal comigo. Eu quero agradecer a ajuda do Luiz Santiago do site Plano Crítico e do Guilherme Amado do site Minha Visão de Cinema, que me ajudaram com seus textos a elaborar e complementar esse roteiro. Se você quiser dar uma lida no texto completo de ambos, eu coloquei aqui na descrição. Aqui na tela, outros vídeos que você pode se interessar. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.